Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários com as últimas atualizações do Flamengo. Então se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias com pré-jogo e pós-jogo do Mengão, peço a vocês que já deixem aquele like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Estamos trazendo para vocês aqui mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney, com o programa Sport Center. Vamos direto aqui para o vídeo. Dá pra gente levar para um outro lado esse debate. O Flamengo, quando ele, antes do jogo da Copa do Brasil, do jogo contra o São Paulo, ele já vinha numa crescente, né, muito grande e vinha empolgando e vem empolgando o torcedor, enfim. Nesse período, a gente poderia falar de um favoritaço contra o São Paulo ali, voando, etc, e fez o resultado. Dá para falar de uma queda do Flamengo ou que os últimos dias dão uma esperança de que o São Paulo possa... A condição mudou na interpretação do jogo? Olha... Tipo, o São Paulo classifica para a Sul-Americana, para a final, e aí o Flamengo tem aquele momento agora de entender, de dar uma baixada naquele ritmo frenético ou não? Eu acho que a gente pode olhar um Flamengo... E eu pontuei aqui na semana que isso aconteceu. Eu nem dei bom dia pra vocês, né? Agora que eu Bom dia. Eu vi um negócio aparecer assim, Eugênio e Léo. Eu falei, nossa, eu nem dei oi. Tá parecendo um WhatsApp, né? Que você vai chegar pedindo favor. É que eu já vi vocês. Tem umas 2 horas que a gente tá aqui. Tá aqui, eu esqueço. Então, eles estão aqui, tá, gente? Eugênio Leal, Mário Marra e Mário Pereira. Pode continuar, Eugênio. Bom dia, Mariana Spinelli. Quanto tempo. É verdade. Bem, na semana que o Flamengo ganhou de São Paulo, o Flamengo fez 3 jogos um pouco abaixo do que ele vinha fazendo. Eu pontuei aqui, alguns torcedores ficaram chateados, inclusive. Depois ele jogou uma barbaridade contra o Vélez, fora de casa. Atropelou o Vélez, fez 4-0 lá. Até usei em algum momento aquela frase que o Mário Marra gosta muito, do quando tá valendo, né? Porque o Flamengo foca naquele momento grande e ali ele cresce. E depois ele oscila de novo, mas aí joga... O Ceará, Campeonato Brasileiro, com o próprio Vélez já com a coisa encaminhada, né? Não é um jogo do Flamengo jogando no seu máximo, e a mesma coisa contra o Goiás no final de semana com o time reserva. Então dá para imaginar que o Flamengo se guardou para, de novo, dar o máximo hoje. E dando o máximo hoje é pouquíssimo provável que o São Paulo consiga. Mas é aquela história. O São Paulo, no primeiro jogo, conseguiu ter uma boa atuação contra o Flamengo. Ele não traduziu isso em gols lá na frente e mostrou a sua fragilidade, que é a transição defensiva. Ali ele sofre muito, é um time desorganizado quando perde a bola no campo de ataque. Ele não está bem posicionado para lidar com esse tipo de situação. Então, por isso tudo, até porque ele vai precisar buscar uma diferença de 2 gols, ele vai ter que dar espaço para o Flamengo. E aí isso pode ser fatal mais uma vez. Então acho que é pouco provável, mas é futebol. Sim. É que o Viola falou, é um jogador ali que é expulso, ou uma lesão, ou uma situação, um ambiente que muda o jogo. É alguém que consegue provocar, fazer alguma coisa. Lembra da falha do Hugo? Nerva. Sim. A falha do Hugo é o tipo de lance que desestabiliza todo mundo, né? Muda Eu ia falar justamente isso, mas na verdade pro lado do São Paulo, que ainda tem o fator gol com a volta do Jandrei, porque o Rogério afasta ele depois das falhas contra o Atlético Goianiense. Felipe Alves não pode jogar Copa do Brasil porque jogou já nessa temporada pelo seu ex-clube, então também pode passar por isso, mas eu acho que se tinha um momento ideal para o São Paulo tentar buscar essa virada é agora, porque vem de uma conquista muito interessante de Sul-Americana, vaga para a final da forma como foi, precisando virar um resultado e indo buscar esse resultado com os seus jogadores muito afim na partida e vem de um empate com os seus reservas num clássico. Então acho que o momento emocional do São Paulo favorece para tentar buscar uma coisa bem difícil de acontecer. Mas é incrível, né, Mari, como é emocional a coisa, né? Porque uma semana, 10 dias, era completamente diferente, muito, né? O astral de São Paulo era negativo, cheio de dúvidas e tal. Torcida falando A e B de jogadores. É isso, sim. São poucas coisas concretas. Concreto é um placar. O Flamengo ganhou o primeiro, tá tranquilo. E concreto isso não é tão concreto, mas assim, se a gente para pensar em um recorte aí dos últimos 5, 10 jogos, esquecendo o placar, o desempenho do Flamengo oscila muito pouco. Por mais que tenha tido, eu concordo com o Eugênio, era uma sequência de 3 jogos em que o Flamengo faturou, mas não desempenhou tão bem. Mas compara, o São Paulo também não estava desempenhando bem. Então o desempenho do São Paulo oscilando muito, né?
aquele 3-0 no Bragantino, falou, gente, Sim. deu tudo certo, agora encanto. No dia seguinte, mal. E o Flamengo é mais retilíneo e uniforme. Passa mais confiança. Uma coisa que não muda no São Paulo é um time que acredita até o último minuto. Que É uma luta. característica, inclusive. É, uma característica que o Rogério conseguiu dar ao time. Mas isso aparece mais quando joga no Morumbi. E o jogo hoje é fora de casa. Sim. Porque a gente já viu esse São Paulo em algumas situações, a gente sempre falava disso, de um São Paulo que vivia uma situação, aí ele tomava uma pancada, aí o Rogério aprendia e no jogo seguinte ele conseguia, talvez, entender como faz a partida. A gente lembra do Paulista, ele tomou uma pancada e jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil e conseguiu segurar. Fica assim, e agora? Será que ele vai conseguir? Será que ele entendeu como joga? Fica essa expectativa para essa partida. Aí eu fico pensando, Flamengo, final de Libertadores. São Paulo, final de Sul-Americano. Tem Corinthians e Fluminense ainda do outro lado na briga. Dá pra falar de uma Copa do Brasil mais primordial para salvar a temporada de alguém? Eu não vejo salvar a temporada. Ou valer a temporada? É. O Fluminense já tem um título no ano, ele ganhou o Campeonato Carioca. É menor, mas ele ganhou algo que não vinha ganhando contra o Flamengo na final. É importante que se diga isso. Sim. O poderoso, o rico Flamengo. Sim. Mas eu vejo mais como um extra para ambos. Porque, Mas para Flamengo e para São Paulo, não... Para São Paulo, talvez sim, que não tem o título, né? Sim, não Mas a tem o cabeça do título, São mas Paulo o tá na foco Sul-Americana, né? Sim, o foco está muito mais na Sul-Americana, pensando em São Paulo. Tá. Eles estão muito focados nisso. O Rogério vive falando, né, sobre salvar o ano com a Sul-Americana e tal. É uma competição internacional, é uma vaga direta em Libertadores para a fase de grupos e tal. Tem tudo isso na conta. E eu acho que para Corinthians e Fluminense é claro que eles estão no Brasileiro também, engalfinhados ali, brigando por uma vaga direta. E bem, né? E bem. Mas eu não via desde o início do ano o Corinthians como favorito a esse título. Tá? Vejo o Corinthians nessa temporada como um time que está tentando dar um passo para se aproximar daqueles que seriam os protagonistas, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético ficou no meio do caminho, o Corinthians já foi além dele. E o Fluminense é um grande extra, porque o Fluminense faz uma temporada acima do que se esperava dele. A exceção da eliminação dele na primeira fase da Libertadores, na fase preliminar da Libertadores, a gente imaginava que ele chegasse pelo menos à fase de grupos. É isso aí, galera. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal aqui, Mundo Fla React. Então, se você está gostando aqui do nosso conteúdo aqui no YouTube, puder nos ajudar, lembrando a vocês que aqui nós temos conteúdos diários com as últimas atualizações do Flamengo, com pré-jogo e pós-jogo. Então, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, que assim você irá nos incentivar a trazer conteúdos novos para vocês sobre o time mais amado do Brasil. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil do Grupo Disney.